A atenção integral à saúde do indivíduo com sobrepeso e obesidade no Sistema Único de Saúde deve ser realizada a partir dos princípios e diretrizes deste sistema: universalidade, equidade, regionalização, hierarquização e integralidade da atenção à saúde. Ela deve prover um conjunto de cuidados que contemplem ações de promoção e proteção da saúde, assim como a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da obesidade e outros agravos à saúde associados a ela, organizados e ofertados de forma conjunta pelas três esferas de gestão. As evidências revelam que as ações para o cuidado da obesidade devem contemplar indivíduos, famílias e comunidades, e devem considerar as especificidades das diferentes fases do curso da vida, de gênero e dos diferentes grupos populacionais, povos e comunidades tradicionais. O manejo da obesidade é um dos desafios da modernidade devido aos estilos de vida desfavoráveis e à dificuldade em incorporar abordagens eficazes e aplicáveis aos indivíduos obesos ou com sobrepeso. O aconselhamento entre profissionais e pacientes sobre o estado do peso e a perda de peso tem se associado a uma significativa perda de peso pelos pacientes, constituindo uma intervenção importante. Há uma ausência de treinamento em estratégias de mudança de comportamento e baixa experiência no cuidado da obesidade envolvendo a equipe multiprofissional. O estímulo para que profissionais da saúde se aprimorem nos cuidados de pessoas com sobrepeso e obesidade constitui fator positivo no controle do excesso de peso e na prevenção de doenças associadas. Organização da atenção para a prevenção do sobrepeso e da obesidade. Os agravos crônicos não transmissíveis vêm aumentando e, no Brasil, são as principais causas de óbitos em adultos, sendo a obesidade um dos fatores de maior risco para o adoecimento neste grupo. A prevenção e o diagnóstico precoce da obesidade são importantes aspectos para a promoção da saúde e redução da morbimortalidade, não só por ser um fator de risco importante para outras doenças, mas também por interferir na duração e qualidade de vida dos indivíduos. Para o enfrentamento da obesidade é necessário ações articuladas entre diferentes níveis e a sociedade civil. Desse modo, os três níveis estratégicos de organização devem ser considerados para que a prevenção e o controle da obesidade sejam efetivos. O âmbito micro, das relações entre as equipes de saúde e as pessoas usuárias e suas famílias. O âmbito meso, das organizações de saúde e da comunidade. O âmbito macro, das macropolíticas que regulam o sistema de atenção à saúde. Os níveis interagem e influenciam de forma dinâmica uns aos outros. Estão unidos por um circuito interativo de retroalimentação em que os eventos de um âmbito influenciam as ações do outro, e assim sucessivamente. Acesse na apostila deste módulo presente na sua sala virtual o detalhamento destes três aspectos e as estratégias para a prevenção da obesidade em cada âmbito. A prevenção e o controle da obesidade devem prever a oferta de um escopo amplo de ações que apoiem os indivíduos na adoção de modos de vida saudáveis que permitam a manutenção ou a recuperação do peso saudável. É necessária a articulação com outros saberes, outros serviços e outras instituições, buscando a interdisciplinaridade e a intersetorialidade, e essencialmente a busca de parcerias na comunidade e equipamentos sociais. Neste escopo amplo de ações, não se pode esquecer o papel fundamental dos próprios indivíduos, famílias e comunidades, para a adoção de modos de vida saudáveis e luta pela garantia de políticas públicas que promovam a vida saudável. Nesse sentido, a rede de atenção à saúde, em especial as equipes de atenção básica, devem contribuir para o empoderamento dos indivíduos sobre suas condições de saúde, de forma a auxiliá-los no processo de autocuidado, ou seja, na atenção e ação que exercem sobre si mesmos para preservar e cultivar uma boa qualidade de vida, de maneira responsável e autônoma, livre nas escolhas e as ferramentas para a sua realização.
Operar uma escolha esclarecida com relação aos estilos de vida não depende apenas de possuir ou não conhecimentos necessários. Muitas vezes, o sistema de valores do indivíduo não o motiva de forma suficiente para fazer uma opção de acordo com seus conhecimentos. E mesmo quando os conhecimentos e as motivações existem, nem sempre são suficientes para induzirem alguma modificação de comportamento. Desse modo, as ações de prevenção e tratamento da obesidade, a qual apresenta múltiplos fatores etiológicos, não devem ser direcionadas apenas a hábitos individuais, mas precisam estar voltados a influências estruturais que se exercem sobre os estilos de vida, desenvolvendo estratégias capazes de tornar um ambiente físico, social, cultural e econômico propício a um estilo de vida saudável. Ampliar os conhecimentos pessoais, de forma que os indivíduos tenham habilidades para analisar criticamente os fatores determinantes do seu estilo de vida, e identificar recursos necessários para a prevenção dos agravos à saúde e melhoria da qualidade de vida. Reforçar o sistema de apoio social, famílias, clubes, associações, grupos, organizações de ajuda mútua e etc., de forma a fortalecer as capacidades individuais e coletivas para enfrentar dificuldades e tomar decisões. Disponibilizar conhecimentos técnicos e estimular a participação social, ampliando a influência dos indivíduos e grupos no processo de decisão dos setores públicos e privados que tenham impacto na saúde. O objetivo principal das políticas de prevenção deve ser possibilitar aos indivíduos e às comunidades a apropriação do conhecimento sobre o processo saúde-doença, incluindo fatores de risco e de proteção à saúde, assim como empoderá-los a fazer opções saudáveis, apoiadas na conquista de sua autonomia. O planejamento estratégico deve considerar os determinantes sociais da saúde, contexto físico, social, cultural e econômico, assim como os modos de vida da comunidade, para que as ações sejam efetivas e tenham sentido nas situações do cotidiano que orientam as ações individuais. Prevenção de doenças crônicas não transmissíveis desde o início da vida. A alimentação saudável desde o início da vida fetal e ao longo da primeira infância, contemplando a alimentação da gestante, da nutriz, o aleitamento materno e a introdução oportuna da alimentação complementar, tem impactos positivos, afetando não somente o crescimento e o desenvolvimento da criança, mas também as demais fases do curso da vida. O inverso também ocorre. A alimentação inadequada pode levar ao risco nutricional, propiciando desnutrição ou excesso de peso, gerando um aumento da suscetibilidade para doenças crônicas não transmissíveis na vida adulta, como diabetes, obesidade, doenças do coração e hipertensão. A alimentação adequada e saudável tem benefícios de curto e de longo prazos. O aleitamento materno é a primeira prática de alimentação saudável. É considerada uma das ações básicas para a promoção do pleno crescimento e desenvolvimento, redução da mortalidade infantil e prevenção de doenças na infância e na fase adulta. É necessário o acesso ao pré-natal, alojamento conjunto, o efetivo direito à licença maternidade, direito à informação, apoio das instituições, profissionais de saúde, da família e da sociedade. Prevenção da obesidade na infância e na adolescência. O excesso de peso na infância aumenta o risco de obesidade na fase adulta e impacta a qualidade de vida das futuras gerações. A prevenção deve começar desde o pré-natal, com a identificação de fatores de risco familiar, orientação e monitoramento do estado nutricional da gestante. Na infância e na adolescência, é essencial o acompanhamento nutricional e o estímulo para a formação de práticas alimentares saudáveis. É importante também incentivar práticas de lazer como andar de bicicleta, jogar bola, futebol, dançar e práticas rotineiras para aumentar a atividade física, tais como subir e descer escadas, fazer caminhadas curtas no lugar da locomoção por veículo e, em paralelo, devem ser desestimulados os hábitos promotores do sedentarismo. Estratégias para a prevenção da obesidade infanto-juvenil. Desenvolvimento de ações educativas de promoção da alimentação saudável desde o pré-natal. Promoção do aleitamento materno. Introdução adequada de alimentação complementar de acordo com as recomendações técnicas.
estímulo ao conhecimento sobre a importância da atividade física e práticas corporais no desenvolvimento da criança e do adolescente, promoção de atividades físicas lúdicas e recreativas, observação do comportamento sedentário, promoção adequada de horas de sono, controle do tempo de tela a que crianças e adolescentes estão submetidos, TV, tablet, computador, celular e jogos eletrônicos, identificação dos pacientes de risco. E é imprescindível a valorização do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento a partir da caderneta da criança. Prevenção da obesidade entre as gestantes. A gestação é caracterizada por transformações biológicas, reajustes interpessoais e intrapsíquicos, momentos de crises construtivas com grande potencial para estimular a formação de vínculos e ocasionar transformações pessoais. Esta fase do ciclo da vida constitui um momento estratégico para a promoção da saúde. Durante a gestação, a obesidade pode ocasionar efeitos adversos para a saúde da mãe e da criança. Estudos têm mostrado que a incidência de diabetes gestacional, cesariana, hemorragia no pós-parto, síndrome hipertensiva arterial, tromboembolia, entre outros, são mais comuns em mulheres obesas. Os desfechos neonatais mais frequentes associados à obesidade materna incluem parto prematuro, macrosomia fetal, morte neonatal, hipoglicemia e score Apgar baixo no primeiro minuto. Devido a esses fatores, é de suma importância prevenir o excesso de peso no período gravídico. Quando possível, mulheres com diagnóstico de sobrepeso e obesidade devem ser aconselhadas antes da concepção e encorajadas a adotar mudanças no estilo de vida para, com isso, minimizar os riscos de desenvolvimento de complicações na gravidez. Prevenção da obesidade nos idosos. Com o aumento da idade, ocorrem modificações na composição corporal, como a diminuição de água corporal, massa óssea, massa muscular, redistribuição da gordura corporal e redução progressiva da altura. Algumas alterações decorrentes do processo de envelhecimento podem ter um impacto direto sobre a alimentação. Alterações na visão, audição e tato podem levar à perda de autonomia. Redução progressiva da altura. Alteração da composição corporal, com redistribuição de gordura que diminui perifericamente e aumenta no interior do abdômen e redução da massa magra. Alterações no olfato e paladar e dificuldade de mastigação e deglutição podem afetar o apetite e propiciar a diminuição do consumo de alimentos, como carnes, frutas, legumes e verduras cruas, o que pode ocasionar ingestão inadequada de fibras, vitaminas e minerais. Além disso, sobre os aspectos sociais e psicológicos, destacam-se a viuvez, a solidão e, em muitos casos, as dificuldades financeiras, que, somadas às dificuldades de movimento ou de locomoção, podem interferir na compra e no preparo de alimentos, e, consequentemente, no seu consumo. Os profissionais de saúde devem considerar os diferentes aspectos que interferem na qualidade de vida dos idosos, visando a melhoria de sua autoestima e motivação para a realização de tarefas cotidianas, entre elas alimentação saudável. No acompanhamento do idoso, deve-se enfatizar a importância da nutrição e da promoção de hábitos saudáveis. Ações de prevenção da obesidade nos idosos. Acompanhamento do estado nutricional. Ações que incluam os cuidados com a alimentação. A prática de atividade física moderada é importante para reduzir a perda de massa óssea, além de reduzir outros efeitos adversos à saúde. A atividade física deve, no entanto, levar em consideração as doenças crônicas, as deficiências sensoriais ou as limitações funcionais dessa população. Incentivo à socialização e aconselhamento sobre promoção da saúde. Apesar de as mudanças fisiológicas, psicológicas e sociais ocorrerem com o passar da idade, é necessário buscar o equilíbrio e a manutenção do estado nutricional para a promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida.
Para tanto, os profissionais devem oferecer uma atenção integrada, humanizada e levar em consideração as necessidades específicas de cada indivíduo. Além disso, na busca pela melhoria da qualidade de vida dos idosos, a inserção social é um aspecto importante. Ações para o cuidado deste grupo, com estímulo à socialização, podem ser enfatizadas, tais como passeios, jogos, leituras, brincadeiras, atividades manuais, físicas e psicomotoras. Classificação do estado nutricional e diagnóstico da obesidade. É importante uma ação contínua de vigilância alimentar e nutricional para a identificação dos casos de sobrepeso e obesidade, estratificação de risco e organização da oferta de cuidado. A vigilância alimentar e nutricional pode ser realizada em todos os pontos de atenção da rede, desde a atenção básica até a atenção hospitalar. Programas e locais privilegiados para a ação de vigilância alimentar e nutricional. O programa Saúde na Escola e as academias da saúde e similares são espaços privilegiados para a estratificação de risco e realização de práticas de promoção à saúde, sendo importantes locais de captação de indivíduos com doenças crônicas como a obesidade. A atenção básica. A vigilância alimentar e nutricional deve fazer parte do cuidado com as demandas espontâneas e programadas. Os atendimentos programados de puericultura, pré-natal, acompanhamento de hipertensos e diabéticos, por exemplo, são momentos oportunos para mensuração do peso e da altura para a classificação do estado nutricional dos indivíduos. É um importante momento também para conhecer os hábitos alimentares e de vida dos indivíduos, permitindo assim identificar aqueles com hábitos não saudáveis e orientar a oferta de cuidado. As mesmas ações podem ocorrer na atenção à demanda espontânea, que é um importante momento de captação de usuários com excesso de peso que não frequentem a UBS nas ações programadas. Ambulatórios de especialidades, os hospitais e outros pontos de atenção da rede. Também devem estar sensíveis à captação do usuário com excesso de peso, identificando os casos e encaminhando os indivíduos para a atenção básica, para que nesse espaço seja ordenado o cuidado do usuário na rede de atenção. A reversão do quadro de excesso de peso pode e deve ser, na maioria das situações, realizada na atenção básica. Para a classificação do estado nutricional e diagnóstico da obesidade, é necessária a avaliação antropométrica dos indivíduos. As medidas antropométricas são realizadas por meio de técnicas não invasivas e oferecem informações ou estimativas da composição corporal, muscular e reservas de gordura. É utilizada para avaliar, classificar e realizar o acompanhamento nutricional dos indivíduos com sobrepeso e obesidade. Na prática clínica, as medidas mais utilizadas são peso e altura, estatura, para o cálculo do Índice de Massa Corporal, IMC. Os parâmetros para o diagnóstico variam de acordo com cada fase do curso de vida. O IMC é o cálculo mais usado para avaliação da adiposidade corporal. IMC possibilita a classificação do risco de acordo com cada fase do curso da vida, e é a partir dessa classificação as equipes de atenção básica poderão obter subsídios importantes para organizar a atenção a indivíduos com excesso de peso. O IMC pode classificar o indivíduo em desnutrido, baixo peso, eutrófico, peso adequado, sobrepeso, peso acima do adequado e obeso. Essa classificação tem diferentes pontos de corte que variam de acordo com a idade e sexo e de acordo com a idade gestacional em mulheres grávidas. Para que a atenção básica seja resolutiva, é fundamental garantir apoio diagnóstico e terapêutico, e isso inclui aspectos de infraestrutura, como rampas de acesso, portas largas, cadeiras, macas, balanças, esfigmomanômetro, entre outros. Além de oferta e acesso regular a exames e a medicamentos, oferta de práticas integrativas e complementares, teleconsultoria, apoio matricial, articulação com demais pontos da rede de atenção à saúde, entre outros.
Os equipamentos para avaliação do estado nutricional devem estar disponíveis em quantidades suficientes e em boas condições de uso e de conservação. Devido ao aumento de usuários com excesso de peso, é necessário balanças com capacidade para mensuração do peso corporal com maior capacidade do que 150 kg. Classificação do estado nutricional de crianças. Compreende todos os indivíduos menores de 10 anos, com diferentes parâmetros e orientações por faixas etárias. O referencial para a classificação do estado nutricional de crianças menores de 5 anos são as curvas de crescimento infantil propostas pela Organização Mundial da Saúde em 2006. E para as crianças de 5 a 10 anos incompletos, a referência da Organização Mundial da Saúde lançada em 2007. Para a avaliação do estado nutricional de crianças entre 0 a 10 anos de idade, são necessárias as datas de nascimento e atendimento para o cálculo da idade em meses, peso, estatura e sexo. A mensuração da altura de crianças de 0 a 24 meses de idade deve ser realizada com a criança deitada, comprimento, e entre as crianças maiores de 24 meses, a mensuração deve ser feita em pé. Passos para a classificação do estado nutricional. Mensuração do peso e da altura, cálculo do IMC, cálculo da idade em meses. Com o valor obtido, é possível usar a tabela 1 para identificar sobrepeso ou obesidade. Avaliação dos valores encontrados de acordo com a referência. O importante instrumento para a classificação do estado nutricional é a caderneta da criança. Os estados de peso e altura podem ser colocados no gráfico e avaliados na curva de crescimento. O índice antropométrico mais recomendado pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional para avaliação do excesso de peso é o IMC para idade, porque a associação para determinar o risco à saúde é mais sensível quando avaliada a relação entre o peso e o quadrado da medida de altura, IMC, do que com a medida isolada da altura, peso para estatura. Acima do percentil 97, a criança apresenta obesidade. Os passos para a avaliação antropométrica e o diagnóstico nutricional de crianças são mais detalhados na publicação do CISVAN, Orientações para a coleta e análise de dados antropométricos em serviços de saúde. Ao ser classificada com um peso acima do adequado, excesso de peso, deve-se apresentar o diagnóstico encontrado ao responsável pela criança no momento do atendimento, explicando o que este representa com as devidas orientações para cada caso. São situações de alerta entre crianças, peso elevado para a idade com curva de crescimento ascendente. Classificação do estado nutricional de adolescentes. Para a classificação do estado nutricional dos adolescentes, 10 a 20 anos incompletos, deve ser adotada a referência da Organização Mundial da Saúde lançada em 2007. São necessárias as informações de data de nascimento e atendimento para cálculo de idade em meses, peso, estatura e sexo. Passos para a classificação do estado nutricional. Mensuração do peso e da altura, cálculo do IMC, cálculo da idade em meses, e com o valor obtido é possível usar a tabela 3, disponível na sua apostila, para identificar sobrepeso ou obesidade. E avaliação dos valores encontrados de acordo com a referência. O importante instrumento para a classificação do estado nutricional é a caderneta do adolescente. Os dados de peso e altura podem ser coletados no gráfico e avaliados na curva de crescimento. Avaliação dos valores encontrados de acordo com a referência e avaliar o estado de maturação sexual de acordo com o proposto por Tanner. Os passos para a avaliação antropométrica e o diagnóstico nutricional dos adolescentes são mais detalhados na publicação do CISVAN, Orientações para coleta e análise de dados antropométricos em serviços de saúde. Deve-se considerar o diagnóstico antropométrico associado à avaliação do grau de maturação sexual, visto que existem diferenças de composição corporal entre os sexos e entre os estágios de maturação, que afetam as necessidades nutricionais, o crescimento e o desenvolvimento. O aumento do IMC em meninos
é mais relacionado ao aumento de massa magra do que ao tecido adiposo, diferentemente das meninas. Acesse as tabelas na sua apostila. Ponto de corte de IMC de acordo com a idade para diagnóstico de excesso de peso e de obesidade e valores críticos e índices antropométricos para a classificação do estado nutricional de adolescentes. Ao ser classificado com o peso acima do adequado, excesso de peso, deve-se apresentar ao adolescente e/ou responsável o diagnóstico encontrado, explicar o que representa e dar as devidas orientações para cada caso. São situações que indicam alerta entre adolescentes: excesso de peso, baixo peso e identificação de práticas alimentares inadequadas. Atenção! A equipe de saúde deve ter disponibilidade, flexibilidade e sensibilidade para acolher e escutar as necessidades dos adolescentes. Deve estar preparada para compreender os sentimentos de conflito pertinentes a esta fase, que oscilam entre a perda da identidade infantil e a aceitação da mudança corporal. Os conflitos relacionados à sexualidade podem também estar presentes, sendo transferidos para a alimentação, acarretando em alguns o baixo peso e em outros o excesso de peso. Classificação do estado nutricional de adultos. Para a avaliação do estado nutricional de adultos, indivíduos entre 20 e 60 anos incompletos, são necessárias as informações de peso e estatura para o cálculo do IMC. Acesse as tabelas na apostila deste módulo. Passos para avaliação do perfil alimentar e nutricional de adultos. Mensurar o peso e a altura, realizar a aferição da medida da cintura, calcular o IMC e classificar o seu estado nutricional. Avaliar os hábitos alimentares, a disponibilidade e a variedade de alimentos na família e o recebimento de benefícios provenientes de programa de transferência de renda e outros tipos de auxílio, cesta básica, leite, etc. Avaliar o nível de atividade física, avaliando todas as atividades realizadas, trabalho fora de casa, trabalhos domésticos, deslocamento, transporte, lazer, cuidado de crianças ou idosos e etc. Realizar exame clínico. Avaliar exames bioquímicos. Avaliar outros dados clínicos e hábitos de saúde pertinentes, sinais clínicos de deficiência de micronutrientes, prática de atividade física, funcionamento intestinal e etc. Ao ser classificado com o peso acima do adequado, IMC maior ou igual a 25 kg por metro quadrado, deve-se apresentar ao adulto o diagnóstico encontrado, explicar o que representa e dar as devidas orientações para cada caso, sobrepeso e/ou obesidade. Os indivíduos devem receber atendimento específico para a redução do peso a fim de promover a adequação do estado nutricional e evitar comorbidades associadas.